A primeira vez que vi o caminhão, estava na estrada secundária perto da nossa casa. Eu tinha apenas 12 anos e costumava andar de bicicleta por ali para escapar dos conflitos com meus irmãos mais velhos. A estrada era tranquila, rodeada por árvores antigas que formavam um túnel de sombras. A atmosfera sempre tinha um ar de mistério, especialmente ao entardecer, quando a luz do sol se desvanecia e os sons da natureza começavam a ficar mais estranhos. Foi numa dessas tardes que percebi algo diferente. O caminhão apareceu repentinamente, emergindo da neblina que começava a se formar. Era um veículo antigo, com uma carroceria de madeira e uma pintura desbotada que parecia ter sido vermelha um dia, mas agora estava mais para um marrom sujo. O mais estranho era que não havia som algum, nem o ronco do motor, nem o som das rodas sobre o asfalto. Apenas o caminhão surgia, flutuando, como se estivesse deslizando sobre uma camada invisível de neve. A princípio, pensei que era apenas um caminhão velho e que talvez o motorista tivesse problemas com o motor. No entanto, quando me aproximei, percebi que não havia motorista algum. O caminhão seguia seu caminho sem qualquer sinal de vida na cabine. Meu instinto me dizia para voltar para casa, mas a curiosidade foi mais forte. Por alguns dias, continuei vendo o caminhão. Sempre aparecia nas mesmas horas, mas nunca mais chegava a mim. Era como se ele estivesse em uma rota pré-determinada, uma rota que nunca mudava. Eu comecei a evitar o caminho para a escola, mas não pude evitar a sensação de que o caminhão estava sempre ali, me seguindo de alguma forma. Um dia, decidi perguntar ao meu avô sobre o caminhão. Ele era um homem de poucas palavras e tinha uma maneira enigmática de falar sobre o passado. Quando mencionei o caminhão, ele ficou pálido e pediu que eu não voltasse a falar sobre isso. Há coisas que não deveriam ser desenterradas, ele disse. A estrada guarda segredos antigos. Eu não entendia o que ele queria dizer, mas a inquietação só aumentou. Naquela noite, tive um pesadelo. Eu estava em uma estrada escura, com o caminhão fantasma vindo em minha direção. O rosto do motorista era uma máscara de sombras e seus olhos brilhavam com uma luz espectral. O caminhão parecia querer me pegar, e eu corria, mas minhas pernas estavam pesadas como chumbo. No dia seguinte, decidi investigar. Perguntei aos vizinhos mais antigos sobre o caminhão. Alguns me olharam com um misto de pena e medo, outros mudaram de assunto abruptamente. Finalmente, uma senhora idosa, que todos chamavam de Dona Clara, me contou a história. Ela falou de um acidente terrível que ocorreu décadas atrás naquela estrada. Um caminhão semelhante com o motorista e sua família havia caído de um penhasco. Todos morreram instantaneamente e o caminhão foi retirado da estrada, mas nunca encontrado. A lenda dizia que o caminhão voltava para a estrada às vezes, como um espectro, procurando por algo que havia perdido. Dona Clara me avisou para nunca ir atrás do caminhão e sempre me manter longe da estrada ao entardecer. Eles dizem que ele está sempre procurando por uma forma de voltar para o que perdeu. Ela explicou: se você o seguir, pode ser que ele encontre o que procura e leve você com ele. As palavras dela pesaram sobre mim e eu decidi ignorar a visão do caminhão. Mas a visão continuou a me atormentar. O caminhão parecia aparecer em meus sonhos e, às vezes, em momentos aleatórios, quando eu estava sozinho. Com o tempo, comecei a perceber uma mudança na minha vida. Havia uma sensação constante de estar sendo observado, e uma sombra parecia seguir meus passos. Meu avô começou a ficar mais preocupado e frequentemente me perguntava se eu estava bem. Uma tarde, enquanto voltava da escola, vi o caminhão novamente. Desta vez estava parado em meio à estrada, como se estivesse esperando por mim. A cabine estava escura, mas eu podia sentir um olhar intenso me observando. Eu sabia que deveria voltar, mas algo me puxava para frente. Meus pés pareciam estar fora de controle e antes que eu pudesse pensar em voltar, estava a poucos metros do caminhão. De repente, as luzes dos faróis se acenderam, mas eram fracas e azuis como se estivessem à beira da extinção. O caminhão parecia vibrar e uma brisa fria passou por mim. A porta da cabine se abriu lentamente
e eu vi uma sombra escura se materializando, o contorno de um homem com uma expressão de dor e desespero. Foi o momento em que tudo ficou claro. O caminhão estava buscando algo que nunca poderia encontrar, uma forma de retornar ao que havia perdido, e de alguma forma parecia que eu havia me tornado parte desse enigma. Com uma força que não sabia que possuía, dei meia volta e corri para casa. Nunca mais vi o caminhão depois daquele dia. A estrada parecia mais tranquila e eu finalmente senti uma sensação de alívio. No entanto, a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. A cada vez que passo por aquela estrada, sinto uma presença invisível, como se o caminhão estivesse à espreita, esperando pela próxima pessoa que ousar atravessar seu caminho. Meu avô sempre diz que o que aconteceu foi uma lição. Alguns mistérios são melhor deixados sem resposta e algumas estradas sem serem percorridas. Eu aprendi da maneira mais difícil que há coisas no mundo que vão além da compreensão, e é melhor deixar essas coisas no passado onde pertencem. A estrada ainda está lá, mas prefiro manter-me longe e lembrar da história que meu avô tentou me proteger.